Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Esse já é o número 30, gente. Quem tá aqui acompanhando a gente todo esse tempo, muito obrigada. Se você tá chegando agora, vai lá no Spotify, no Deezer, iTunes, YouTube, que a gente tá em todas as plataformas digitais e agregadores de podcast. Vai lá ouvir os outros episódios. Toda semana, toda quarta-feira tem um episódio novo para você. Aqui é um podcast sobre maternidade, criação e sobre tudo que envolve a vida da mulher. Se você ainda não segue o meu perfil lá no Instagram, vai lá. Está como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá compartilho textos sobre a maternidade, experiências minhas que passo no dia a dia com os meus 3 filhos. Conto algumas pérolas deles, alguns perrengues, mas também mostro bastante o lado bom da maternidade sob o meu olhar. Eu sou a Thaís Maruoka e hoje nós vamos falar sobre 2 tipos diferentes de técnicas terapêuticas. Falamos aqui no episódio 25 sobre nosso reencontro após a maternidade e também no episódio 27 sobre quem somos para além dessa mãe que todo mundo vê, né? Porque por trás dessa mãe tem uma mulher, né? Cheia de vontade, cheia de vida, afinal de contas. E conversamos sobre esses 2 assuntos nos episódios passados, vai lá dar uma olhada. E esses 2 assuntos trouxeram muita reflexão, até porque sabemos que a maternidade e a paternidade já trazem muitas transformações e isso acaba fazendo com que, muitas vezes, nos perdemos. Não sabemos para onde ir, por onde recomeçar, demoramos a nos reconectar e nos reconhecer. É aí que a terapia e o autoconhecimento nos ajudam muito. E por isso quis trazer aqui no podcast 2 profissionais que realizam técnicas diferentes para nos contarem um pouco como funciona cada uma delas. Na primeira parte desse episódio, vou conversar com a Maria Lúcia Caldas sobre constelação familiar. E na segunda parte, sobre Theta Healing com a Raquel Ribeiro. Então vamos lá! Você já ficou se perguntando por que algumas coisas acontecem na sua vida ou por que você age de uma certa maneira e não de outra? Já pensou no quanto seus familiares impactam e influenciam nos seus comportamentos e atitudes? A constelação familiar diz que todos nós possuímos características e cargas emocionais que nem sempre compreendemos a origem. E muitas vezes nossas dificuldades são resultados de nossos sistemas familiares. Esse método psicoterapêutico foi criado pelo alemão Bert Hellinger e estuda os padrões de comportamento de grupos familiares por meio de suas gerações. Convidei então a Maria Lúcia Caldas para explicar para a gente o que é essa técnica terapêutica. Seja bem-vinda ao Em Casa a Gente Conversa. Se apresente, por favor. Quem é você e qual a sua relação com a constelação familiar? Difícil se apresentar assim, né? Porque que a gente é, eu acho que a forma mais fácil de se apresentar é pelo que a gente faz, entendeu? Então, eu prefiro a gente me apresentar falando do que fazer uma síntese do que eu sou, acho, do artificial. Por favor, como preferir. Tá ótimo, assim. Então, a minha relação com as constelações é antiga, tem uns 15 anos, começou. Não tão antiga, né? Porque eu sou mais antiga, tenho 70. Mas é razoavelmente antiga. E minha busca pela constelação foi exatamente isso que você acabou de falar. No trabalho terapêutico, eu sou psicóloga, né? Tenho uma formação mais sólida na antroposofia, desde muitos anos, há uns 30 e poucos anos já. Eu via que quando você precisava cuidar de coisas que eram sistêmicas, você esbarra numa outra qualidade de tecido que precisa, psíquico, né? Que precisa ser trabalhado. E aí eu comecei a buscar recursos, técnicas, né? Encontrei outras coisas também. E aí encontrei a constelação e achei muito interessante, porque ela atende uma necessidade da época, que é olhar para sistemas, que são organismos que não são só uma pessoa, entendeu? Isso é um tema da nossa época, bem contemporâneo. E o Bert abriu a porta para isso, mas não ficou no sistema familiar. A constelação é uma ferramenta de trabalho com organismos. Quando você olha com esse olhar a família, então é uma constelação familiar, mas você pode olhar com esse olhar para muitas outras coisas. Então, o que ele trouxe à tona é uma coisa muito contemporânea, que é você dar atenção ao fato de que pessoas juntas, elas fazem uma coisa maior do que uma pessoa junto da outra.
Vamos explicar primeiro, então, o que é a constelação familiar, para quem está ouvindo e ainda não sabe não o que sabe que é. ainda, Então, né? começar lá do zero. O que é a constelação familiar? Como que ela Tá funciona? bom, vamos começar por aí. Então, a constelação familiar, como eu falei, é uma ferramenta para você compreender com a lente ampliada o que é que acontece com uma família. Quer dizer, as famílias, elas criam pela inter-relação entre elas no espaço e no tempo. Quer dizer, quando eu falo no espaço e no tempo, é aquilo que acontece entre elas cria um espaço, e esse espaço é vivido no tempo, gerações. Então, elas vão criando histórias, temáticas, especialidades, tanto especialidades que criam dons, qualidades, características positivas de um sistema familiar, como o inverso. Experiências que vão criando doenças, dificuldades, limites, etc. Então, a técnica, eu acho que é mais do que uma técnica, essa ferramenta, ela é uma forma de você poder olhar de uma forma mais ampliada, como se fosse uma lente, para essas circunstâncias. O que é que criam, o que é que se cria, que tecido se cria quando pessoas se reúnem em torno dessa experiência de ser uma família, que, no caso, seria ter o mesmo sangue. Originalmente, uma família sanguínea. Depois isso vai se ampliando, porque tem pessoas que se agregam à família sem o sangue, mas a ideia seria pessoas que se juntam nessa relação de pai, filho, irmão, agregados. E essa convivência, essa experiência dentro desse escopo, cria uma circunstância específica, né? De trocas, de relações, de inter-relações. Então, a constelação familiar vai estudar e dar uma luz a isso, entendeu? Então, para isso, não é que ele foi criando essa técnica, falar um pouco do que ele fala. Então, na experiência, ele era um sacerdote, trabalhava com famílias, e aí ele conta que ele foi encontrando, na experiência ainda como sacerdote, regularidades, que ele via que estavam presentes nas famílias, mesmo que elas fossem famílias de países diferentes, porque ele era um alemão e trabalhou na África. Então, ele pôde ver que essas características que ele foi vendo que eram constantes, ultrapassavam, inclusive, cultura, etnia. E aí ele começou a observar, isso foi se ressaltando ao olhar dele. E aí ele fala que, com o tempo, ele foi registrando e aperfeiçoando essa percepção até chegar o que ele chama que são as leis básicas, né, que sustentam o sistema. Então, ele criou as leis do amor, e eu vou falar um pouco disso agora. Tá? O que é que sustenta? Primeiro, o que é que sustenta uma família? Então, ele fala que, por exemplo, 3 papéis, são se fossem 3 pilares de relações, de lugares de relações, sustentam a dinâmica de uma família. Então, por exemplo, o papel de namorado, namorada, amante, amante, esposa, esposa, quer dizer, pessoas que se encontram e criam entre si um vínculo afetivo, então criam um espaço. Essas pessoas têm dentro delas, já elas trazem da cultura com que elas vêm, do sistema de onde elas vêm, elas já trazem aquela forma própria de apropriação do papel feminino e masculino, mesmo considerando, né, famílias tipicamente feminina e masculina, homem e mulher, mas famílias também que estão constituídas por pessoas que não estão no papel de homem e mulher, mas que fazem papéis diferentes, né? Ele abre para essa possibilidade. Então, aquilo que eu trago como referência na minha cultura do que é exercer o papel, entre aspas, do masculino, do feminino, homem e mulher, e depois aquilo que eu trago como referência para o meu papel de amante, namorado, parceiro, esposa, e depois aquilo que eu trago como referência para o meu papel de cuidar da prole, pai e mãe. Então, a depender de como esteja esses 3 lugares dentro de um sistema familiar, a gente vai ter saúde ou doença. E ele começou a buscar e a observar as regularidades disso, conforme a cultura. Então, por exemplo, dar um exemplo que é bem típico. Vamos imaginar que pessoas com culturas muito diferentes, por exemplo, vou trazer um contraste para a gente poder ver com mais claridade. Por exemplo, na cultura esquimó, a maior prova que um homem pode dar de ser gentil, generoso, um bom anfitrião, é oferecer a sua esposa para dormir com o visitante.
Isso é uma prática cultural, por exemplo. A gente poderia pensar nisso, poderia pensar também na organização da vida nas aldeias, onde os parceiros não são fixos e não é por promiscuidade, porque naquela cultura as mulheres se relacionam com quem elas se sentem contentes em acasalar, e os filhos são de todos. Isso é um padrão cultural. Imagine pessoas com essa cultura convivendo, o que aconteceu, inclusive, muito no Brasil, na época das, entre aspas, descobertas, essas pessoas convivendo com europeus, com um sistema familiar e relacional totalmente diferenciado. Então, as mulheres mal falavam com as outras pessoas. Imagine essa pessoa vivendo... Consegue imaginar a cena? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos muitos filhos dessas diferenças. E, por isso, por um lado, às vezes é tão difícil e tão rico. Porque é como se a gente tivesse que juntar padrões culturais tão diferenciados e tão amplos, que cria a possibilidade de matizes muito amplos também. E também muitas tarefas de desenvolvimento, para colocar tudo isso no lugar. Estou me fazendo clara? Então, imagine esses 3 papéis, o papel do homem e da mulher, por exemplo, para trazer mais para a nossa cultura, de uma índia, criando uma família com um holandês, um francês e um português. E um inglês, que visitou muito e que cruzaram muito entre si e criaram famílias. Então, a ideia de homem e mulher ali era tão diferenciada, tão distinta culturalmente, tão entranhada até no corpo dessas pessoas, criando comportamentos, expectativas, até bioquímica, porque as emoções geram bioquímicas. E imagine esses grupos se interrelacionando no papel de criar uma família com expectativas tão diferentes. Me lembrei do poema do Fernando Pessoa, né, que tudo vale a pena se a alma não é pequena, mas, para ligar tudo isso, a alma tem que ser muito grande. Eu penso que é isso uma das causas do brasileiro ser, como característica maior, um ser geralmente mais receptivo, mais aberto, porque ele foi construído na integração de diferenças absurdas nesses 3 papéis que criaram a base da família que vive aqui. E no que isso influencia? No que essa diversidade, né, na construção da família influencia naquela pessoa? De que forma ela influencia positivamente, negativamente? Sim. Em doença, né, na saúde? Depende da forma como isso foi absorvido, por isso que eu falei do poema. Uhum. Se a alma não é pequena, isso vira amplitude, isso vira generosidade, isso vira capacidade empática, amorosidade. Se, por exemplo, houve constricção e polarização dentro de uma família constituída nas diferenças, como foram as nossas aqui, isso gera doença, dor, mágoa, e até doença física, porque esses sentimentos de incompreensão do comportamento do outro, não compreendido à luz de uma perspectiva transcultural, isso gera dor, neurose, sofrimento, rigidez, reatividade. E as pessoas procuram a constelação familiar para curar o quê? Elas procuram mais pela parte física, emocional, tudo? Para que serve? De que forma ajuda a constelação familiar? Originalmente, o Bert Helling começou a trabalhar só com questões familiares, né? Então, tanto que o nome é constelação familiar. Depois isso foi criando um corpo, e aí tomou um outro nome que convive com a constelação familiar, que é a constelação sistêmica, que aí, então, com esse olhar, você usa essa percepção que ele teve da estrutura de grupos, criando tecidos e sentimentos e comportamentos, etc. E aí as pessoas começaram a olhar para qualquer grupo humano. Então, uma empresa, um negócio, um hospital, uma escola. Então, começou a se criar olhares diferentes de sistemas, que não são sempre familiares, para qualquer organização humana consistente, etc. Compreende o que eu estou falando? Uhum. E, mais recentemente, tem tido muitas iniciativas de se criar um olhar para o sistema que nós somos.
Não só eu como membro de uma família, que então aí eu tenho um sistema familiar, mas eu como uma pessoa que tem um sistema dentro de mim, dos meus órgãos, das minhas experiências, das minhas histórias. Então, nesse sentido, foram surgindo tantas buscas nessa direção que eu fui começando a construir mesmo eu sinto que é um olhar que eu chamo de constelação biográfica, que é quando a gente olha o sistema biográfico daquela pessoa, quer dizer, o tecido que ela criou com as experiências que ela viveu, que são fruto de tudo isso, mas dentro dela tem uma vida própria. E que tem também uma ressonância nos órgãos, entendeu? E os órgãos vão sendo, nossos órgãos físicos, aqueles que adoecem ou ficam saudáveis, eles vão sendo depositário dessa experiência. Entende? Então, por exemplo, tem pessoas que... E aí eu olho com esse olhar mais ampliado que a antroposofia traz, sem abrir mão de nada da ferramenta sistêmica, que é o que Bert Helling trouxe. Entendeu? E essa é outra característica que eu acho dessa ferramenta, que é muito rica. Eu acho que é por isso que ela cresce tanto, porque ela é como se fosse uma lente para você olhar um sistema. Mas a pessoa que vai olhar aquilo com a bagagem que ela traz. Entendeu? Então, por exemplo, vou fazer uma analogia para ficar... Se a pessoa tem um pouco de miopia, astigmatismo, tem um olho super saudável, fazendo isso simbolicamente, eu estou falando, né? O que você vai ver depende do olhar que você olha e das ferramentas que você agrega para olhar com essa lente aquele tecido, entendeu? Pessoalmente, no meu caso, como a minha formação da antroposofia é o que eu tenho de mais antigo, mais sólido, eu também... Continuo assim, dizendo isso, porque eu não encontrei outra visão mais ampliada do homem do que a da antroposofia. Eu agrego muitas outras coisas, mas eu nunca encontrei nada mais ampliado. E penso que isso tem a ver com o fato do Steiner ser um cientista. Ele se tornou um cientista com o grau mais alto de treinamento na sua época. Ele chegou a ter um doutorado em ciências. E, naquela época, no século passado, poucas pessoas chegavam a isso, mas ele era clarividente. Então, ele conjugava duas ferramentas muito poderosas, que é um treinamento muito acurado da mente. Um doutorado em ciências na Alemanha, no século passado, era algo muito diferente do que a gente hoje pode conceber como um doutorado. Uhum. E uma pessoa que, desde criança, era clarividente, enxergava, o olhar dele era mais ampliado, ele integrava outras dimensões sutis da realidade. Então, ele tem um olhar mais amplo por causa disso, porque ele conjugou essas duas coisas que andam separados, né? Porque, geralmente, quem tem essa percepção vai mais para o lado religioso, para certos tipos de religiões, né? Uhum. E quem tem a ciência vai para outro lado. E ele já é um encontro de duas potências, assim. Rio Negro e Solimões, talvez, como analogia. Então, olhando com esse olhar, o homem, você pode compreender, por exemplo, o que ele vive na história dele a partir de uma perspectiva, por exemplo, trazida pelo Steiner, de setênios, que são conglomerados com funções de tempo, com funções específicas. Então, quando você vai olhar uma pessoa e o que ela viveu com esse olhar, isso é uma lente para olhar outra lente sistêmica, entendeu? Ou você pode também olhar aquilo que foi se depositando nos órgãos, que os nossos órgãos também, nessa visão, eles têm uma possibilidade de registrar a nossa memória de experiências e da nossa família também. E, então, você pode olhar esse sistema individual, que no tempo, né, que seria a biografia, ou aquilo que acontece na corporalidade, criando saúde ou doença. Então, tudo, na verdade, tem uma raiz, né? Nesse olhar sistêmico, sim, que o Bert Helling trouxe. E toda essa raiz seria ligada à família, então? Ou não necessariamente? A gente carrega muita coisa, sim, dos nossos antepassados? Muito. Seria tudo ou não? Vou te falar, trazer um pouco de informação mais contemporânea, tá, né? Que vem da medicina quântica. Acabei de vir de um congresso do Deepak Chopra. Não é uma ideia, é uma constatação deles, refletindo sobre genética e epigenética. Então, 5% do nosso comportamento e o comportamento dos nossos órgãos é determinado por genética. 95% é epigenética, que é tudo que a gente viveu, e família é o molde. Família, mas não só família, época, cultura. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce numa época de guerra,
certamente terá sobre ela variáveis interferindo epigeneticamente na conformação da vida psíquica dessa pessoa e até da vida física, porque emoções geram bioquímica, diferente de uma pessoa que nasceu numa época de prosperidade, de economia pulsante, viva. Entendeu? Então, Sim. quando a gente fala família, é correto, mas a gente tem que pensar um conceito ampliado de família. Em que contexto? Compreendendo que a humanidade é a nossa maior família, visível, e até, quer dizer, pensando que a gente tem um conceito mais ampliado, mais cósmico de família, e até vou falar de uma forma mais restrita sobre isso, que é, por exemplo, você não está sozinho no cosmos. A Terra é um planeta que vive dentro de um sistema solar, com interações. Esse sistema solar, o nosso Sol, é um Sol de quinta grandeza. E essa imensidão. Imagina que tem sóis de quarta, terceira, segunda, primeira, e que há uma interação entre todos. Então, o conceito de uma família pode ser ampliado à cultura da pessoa que vai trabalhar. E vai ser trabalhada, entendeu? Então, se para aquela pessoa, eu acho que isso é muito importante de ser respeitado, se para aquela pessoa a cultura é só pai e mãe dela, você tem que trabalhar com os limites da consciência dela. Mas se essa pessoa integra na cultura dela um conceito mais ampliado de família, você pode trazer isso como elemento condicionante daquela vida, tanto para a saúde como para a doença. Ficou claro esse Ficou. conceito? E aí, no caso, então, quando começa a constelação familiar, a primeira coisa seria... O objetivo, na verdade, seria descobrir a raiz daquilo que estaria influenciando naquele problema que a pessoa levou para Na constelar. amplitude que a pessoa suporta. Bem, Tá. entendeu? Então, por exemplo, para ajudar isso a ficar mais visível, eu construí um que eu chamo de um questionário preparatório, que é onde a pessoa é colocada em contato com o seu sistema, com os valores da sua família, do sistema onde ela nasceu, na época onde ela nasceu. E aí, pela resposta desse questionário, eu vou me localizando qual é o escopo no qual eu vou trabalhar com aquela pessoa. Entendeu? E também depende da pressão que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa está com uma doença com risco, eu tenho que focar em ajudá-la a compreender as raízes sistêmicas dessa doença para que ela tenha material de resolução. É diferente de uma pessoa que quer constelar, por exemplo, como um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Entendeu? Aí eu posso trabalhar com mais amplitude, por exemplo, aqui eu tenho que focar no primeiro caso, no segundo caso, a variável que vai me ajudar é ampliar o sistema para ela poder buscar todos os elementos que ela pode integrar e transformar, que estão presentes no seu sistema, seja da família, da época, da cultura que ela foi envolvida, e poder integrar tudo isso, criando um tecido cada vez mais orgânico, mais harmônico. E essa constelação é feita de forma individual, em grupo? De que formas que a constelação pode ser feita? Olha, pode ser feita de variadas formas. Eu vou falar um pouco, detalhando, inclusive, trazendo informações sobre quando eu acho que uma é mais adequada do que a outra, pela minha experiência, né? Uma constelação em grupo, ela é um elemento, assim, o principal dela é que ela traz informações que a pessoa não acessa. Por quê? Porque o representante que fica no lugar da pessoa entra no campo e começa a ter percepções que a pessoa que vive aquela experiência não tem, porque ela está bloqueada, limitada, porque tem medo, porque tem no sistema um veto para se olhar para aquela questão, entendeu? Então, a principal função, eu penso, e na prática que eu vejo isso, de uma constelação com pessoas, é você fazer um processo de prospecção, exploratório, de ampliar a sua percepção sobre aquele tema que está lhe afligindo, ou mesmo sobre aquele tema de desenvolvimento, que você quer incluir novos elementos, né? A constelação individual, na minha experiência, eu acho que ela é muito rica, mas para outra coisa, que é, depois que você já trabalhou, navegou bastante, mesmo até com outras técnicas, em alguns temas da sua vida, a constelação individual ela dá uma oportunidade de um fechamento, de uma integração, porque é você que passa por todos os papéis.
Mas eu olho, por exemplo, eu observo que ela não é tão rica na prospecção, porque se é você que passa, você vai passar com os limites do olhar que você tem. E se você não fez esse trabalho de tirar as cataratas dos olhos naquele tema, você vai olhar com a catarata. Compreendeu? E aí, vendo isso, e às vezes tem temas que as pessoas, são temas tão delicados, tão profundos, que a pessoa não se sente à vontade de colocar no grupo. Precisa individual, mas ela está começando a explorar. Aí eu fui construindo o que eu chamo uma constelação mista, que é uma outra técnica que é assim, eu peço a pessoa para ir e levar 4 representantes só. Pessoas com quem elas não sabem a sua história, mas ela se sente à vontade para permitir aquelas pessoas, por vínculos de confiança, qualquer coisa do jeito. E aí, então, a gente faz uma constelação mista, que é, nos temas onde a pessoa não consegue entrar, aquela pessoa entra. Entendeu? E ela fica, a pessoa que está constelando individualmente vai entrando em tudo que ela sente. Quando eu sinto que ali tem um ponto que não avança, aí eu coloco aquela pessoa como representante daquela faceta dentro da constelação. Às vezes, em grupo, então, a pessoa que está constelando também participa? Não ela participa, sempre assiste, na individual. Né? Ela sempre assiste. Só no final que a gente coloca a pessoa. Depois que tudo está claro, para que ela possa ser investida de tudo aquilo que foi percebido, entendeu? Só para explicar aqui, né, para quem nunca viu, é como se fosse essa em grupo. São pessoas que às vezes até você nem conhece, nunca viu, né? Que frequentam lá, que gostam de participar de constelação, que vão estar lá. Você pode levar, né, alguém que você conhece. Inclusive, uma dúvida: pode levar familiar também? Ele poderia só assistir ou ele pode também participar? É melhor ele só assistir. Vou dizer por quê. Não é porque não pode, né? Tem uma função. É porque aquela pessoa sabe muito já da ocupa... história. Não, nem é isso. Isso também. Está na energia Mas esse da é família. o mais superficial. É porque aquela pessoa já ocupa um lugar no sistema. Tá. Entendeu? Então, se ela for entrar no lugar de outra pessoa no sistema, vai ficar confuso para ela. É melhor ela assistir. Tá. E aí, no caso, você que está constelando, então, a pessoa que decide ir lá constelar, vai e ela assiste toda essa constelação guiada, é assim que fala? Guiada? Focalizada, eu focalizada. Então, focalizada pela pessoa. E aí, vai chamando personagens, como se fossem personagens da sua vida, né? Então, a pessoa escolhe alguém para representar ela mesma. E aí, vão entrando pessoas da família. Pode ser pessoas, pode ser lugar, né? Pode ser diversas. Dependendo do tema que vai ser constelado, né? Então, Sim. mas a gente vai trazendo o sistema e que vai a pessoa quer montando examinar. aquele cenário, aquele né? cenário com personagens que criam aquele sistema. Seja familiar, ou seja, por exemplo, se alguém quer constelar alguma coisa ligada ao seu trabalho. Entendeu? Então, os personagens são diferentes, mas sempre vão ter as personagens que fazem com que aquele sistema exista e criam um campo com a sua interação. E é um campo energético, né? Essa palavra é complexa, né, para explicar. Vou tentar explicar. Deixa eu explicar como eu explico lá quando as pessoas perguntam, que eu acho que é uma forma simples e fácil. Por exemplo, se você está viajando no interior e chega num lugar da natureza que não teve muitos acontecimentos ali, que é muito virgem, o que é que a gente sente? Um frescor, um bem-estar, uma alegria. Ou mesmo lugares que tiveram acontecimentos muito interessantes. Aquelas vivências ali, tudo que foi experimentado naquele lugar, e mesmo que não tenham tido pessoas, o sistema da natureza é um sistema também, né? Deixa naquele lugar uma memória, que não é uma memória que a gente pega ela com as mãos, mas ela é tão consistente, tão perceptível, que pessoas que não sabem de nada daquele sistema que ela vai representar, elas conseguem representar. Inclusive, a gente ouve toda hora quem está constelando dizer, gente, esta pessoa fala esta frase. É um campo de memórias, entendeu? Eu vou fazer um paralelo com a modernidade para a gente entender. É um software. Nossa, conjunto de informações, isso, né? entendeu? Que estão ali. O inverso também é verdadeiro. Se você visita um lugar onde aconteceram experiências trágicas, difíceis da humanidade, você sente outro campo. Todo mundo é capaz de sentir isso. Todos transitamos pela cidade. É só você ir no centro de uma cidade e ir numa cachoeira. Você volta totalmente diferente. Isso é campo. São memórias que estão ali, né?
Eu falei que a questão da energia, de dizer essa palavra, porque essa palavra hoje serve para tudo, né? Então, é uma palavra muito ampla, mas muito sem precisão. Se eu olhar com o olhar da antroposofia, a gente diria que é registrado no campo etérico, que é uma realidade material, ainda do campo material, mas ela não tem fisicalidade densa, como tem a matéria física, mas é matéria também. Por exemplo, a outra forma boa de falar para as pessoas é através da ciência, né? Que a gente fala através de física quântica, por exemplo, que é essa descoberta maravilhosa da realidade, que é matéria e energia são uma mesma coisa. Às vezes aquela energia se transforma em matéria, a matéria se transforma em energia, ondas e materialidade é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Aquela experiência material cria campos energéticos, usando a sua palavra, que são ondas. Vou fazer um paralelo. E são ondas que podem ser capturadas como as ondas do rádio, as ondas do pensamento. Elas existem. Elas foram criadas pela experiência que aconteceu ali. E a constelação sempre acontece num círculo, porque faz um círculo Sim. E a constelação acontece dentro No desse centro, círculo, né? No centro. Eu acho incrível, assim, realmente, como você acabou de comentar, que a pessoa fala as frases. Aconteceu já quando eu fui constelar, e aí entra uma pessoa para ser, por exemplo, o meu avô. A pessoa que nunca me viu, não sabe a minha história, entrou na roda já assim, com a cara do meu avô. A expressão dele, como frase também, né? O jeito dele. E isso é incrível, como a pessoa entra naquela roda e já entra no... Porque ela entra no software, se a gente, entre aspas, né? Software, para não ser mal entendida. Compreende? Então, é como se fosse aquelas informações estão ali, e quando a pessoa que está constelando, que a gente chama, coloca aquela outra pessoa naquele lugar, ela faz um link, porque ela tem a conexão com as memórias. E aí, quando ela olha a outra pessoa nos olhos e coloca naquele lugar, ela faz o link e aquela pessoa foca a atenção e começa a perceber. E você ter falado que a gente está... exatamente isso, né? Da importância de fazer em grupo para a gente conseguir enxergar o que a gente não enxerga. Isso. É bem isso que a gente consegue ver a nossa vida do lado de fora, né? A gente está vendo tudo que está acontecendo de um outro ângulo que a gente não está acostumado a ver, né? Exatamente. E por isso amplia a percepção e por isso cura. Então, por exemplo, se você está acostumado a julgar a pessoa X porque teve um comportamento X, e aí você olha a história daquela pessoa e compreende tudo que estava em volta, em vez de você julgar, você sente compaixão e amor, imediatamente o que aquela pessoa significa muda dentro de você, e mudando dentro de você, você exala isso e isso atua no seu campo. E muda, então, o olhar na família. Então, o Bert Helling falava que uma constelação... um ano ela continua atuando. Ele nunca vi, pode ser até que ele tenha dito, mas eu nunca li nada onde ele explica o porquê. Mas olhando com os olhos da antroposofia, o Steiner fala que o ciclo do eu é um ano. Então, o ciclo do eu, da consciência. Então, você tem um ano para continuar, porque dentro da antroposofia tem todo um sentido, os meses, as constelações, é uma coisa mais complexa. Um ano para a constelação continuar agindo, é isso? Sim, e atuando curativamente, porque o eu vai reciclando aquela informação ao longo de cada mês, que tem um sentido, que atua como uma lente também. E por isso fala até para a gente, no final da constelação, não compartilhar o que aconteceu com outras pessoas. Isso já é outra coisa, mas é também ligado a isso. Essa coisa de um ano tem a ver com não constelar o mesmo tema antes de um ano. Ah, tá. Porque você precisa digerir tudo. É como se você, dentro de um ano, você vai ter um tempo para digerir tudo que foi trazido e integrar aquilo ao seu sistema. Se você constela o mesmo tema antes de constelar, você vai ter uma indigestão. Vai ser um desperdício, porque você vai abrir o sistema, trazer novas informações e acoplar informações que não estão ainda integradas, entendeu? Agora, essa outra coisa que você falou, que é uma coisa que eu faço, né? Nem todo constelador faz, é também em função dessas informações que vêm ampliadas da antroposofia. A gente precisa 7 dias, que tem a consciência do eu, mas a gente tem outro corpo, que é um corpo anímico, psíquico, que o ritmo são 7 dias. Então, a gente precisa 7 dias para integrar aquele material no nosso sistema pessoal. E aí, então, compreendendo isso,
eu solicito às pessoas que não falem da constelação por 7 dias. Ela Para vai perdendo não- força. Não é que é perder, ela vai misturando. Porque, por exemplo, pensa para você tecer um novo olhar, uma nova percepção de um pai, de um avô. Quanta coisa se movimenta dentro. E aí você precisa ficar com todos aqueles sentimentos. Se todas as pessoas, vamos imaginar que tem 20 pessoas na sua constelação, e todas continuarem durante o dia seguinte, os 7 dias, pensando na sua constelação e misturando com o que ela sente pelo pai dela, pelo avô dela. Aham. Você coloca material demais ali dentro, que não é da pessoa. Eu penso que ele agrega mais substância e dificulta a digestão e a integração pelo corpo anímico, né, que é diferente do eu do ano. E quando a pessoa constela algum problema dela, naturalmente acaba influenciando em toda a família dela? Sim, não diretamente, como na própria pessoa. Inclusive, tem muitas pessoas que me perguntam, posso levar a minha família? E aí eu vou examinar com ela que família ela tem. Porque se ela tiver, por exemplo, quarta-feira agora, a gente vai fazer uma constelação com uma menina que tem uma família que super aberta, que se trabalha, interessados. Então, eles pediram para levar até a irmã menor, que tem 16 anos. Eu permiti, porque a família, essa criança é uma criança uma jovem de 16 anos, que normalmente o limite é 18, com permissão até 16, se essa pessoa for uma pessoa bem desenvolvida, bem amadurecida. Então, nessa família toda vai, porque eles vão estar ali totalmente, eles frequentam as constelações, então eu sei com quem eu estou lidando. Então, E são seria só pessoas para assistir, não para participar. para assistir, e eles vão, por exemplo, quando uma família assiste, além de ter um trabalho sistêmico, tem um trabalho terapêutico para a família, porque todos mudam os seus olhares, e depois eles terão novos insumos para a vida deles, que não vai ser indiretamente quando uma pessoa faz sem a família, que é dentro dela, e essa visão vai como ondas caminhando para a família, entendeu? Então, é ótimo que participe, mas quando a família tem condição de estar ali aberta e não na contraposição. Então, você tem uma família que está muito endurecida, que vai reagir a você olhar com outros olhos alguém que está excluído, essa pessoa ali não vai ajudar. Ela não se ajuda, porque ela vai ficar na reação, na resistência, e não ajuda o conjunto. Então, a gente avalia um pouco. E a pessoa pode constelar para outra pessoa da família ou não? Por outra pessoa? Pode constelar se tiver uma relação. Então, por exemplo, uma mãe que quer constelar a relação dela com o filho, porque tem distúrbios, tem dores, tem sofrimentos, entendeu? Então, ele Mas não está é por envolvido outra nisso. pessoa. Ela Eu vai não poderia ir lá constelar pela minha irmã, por exemplo, para resolver algum problema dela. Teria que ser ela. Cada pessoa, a não ser que você constele a relação. Então, se eu tenho uma Minha irmã com que eu ela. tenho dificuldade, Tá. eu vou constelar a minha relação com ela, e claro que isso vai beneficiá-la. Porque, pelo menos, o meu olhar que está endurecido sobre ela, claro que está endurecido, senão não teria dor, né? Porque quando, mesmo que tenha dificuldade, você está empático, a relação não dói, você lida com a dificuldade. Mas quando tem dificuldades, tem alguma coisa na própria pessoa também que precisa ser mudado. Então, ao você mudar esse olhar, você vai ajudá-la indiretamente, como você ajuda toda a família quando você constela a família indiretamente. Mas aí é como se fosse um processo mais lento, e por isso precisa humano, para aquela informação ir sendo veiculada nas relações, nas trocas, no pensamento que a pessoa que constelou vai ter sobre outra pessoa, porque isso vai atuando no campo, e vai mudando o campo. Tem alguma contraindicação? Não. Eu tenho pessoas que são indicadas para constelar por outros e que não é uma escolha delas. Não funciona. Então, às vezes, tem um médico que quer que a pessoa constele, mas a pessoa não quer constelar. Entendeu? Então, eu converso para saber se é uma opção da pessoa. Ou, muito comum, uma mulher que quer que o marido constele, ou que quer que o filho constele. Mas, se não houver uma escolha desta pessoa também, não adianta, é perda de tempo, porque a pessoa está sendo violada, se ela não quiser fazer. Poxa, eu vou ter que fazer o caminho inverso, então. Eu estou tentando convencer meu marido de constelar. Convencer não adianta. Marcando o dia dele. Não adianta. Mas eu vou conversar com ele vai ouvir esse podcast, ele vai o entrar em ideal contato e falar o que ele quer. É você explicar para ele por que você gostaria que ele quer que ele constele, para ele poder ter um esclarecimento do sentido, os benefícios que você sentiu na sua, e convidar ele para assistir constelações, para ele tirar por ele mesmo de outras pessoas. Porque isso acontece muito. A pessoa tem uma reatividade, mas é superficial. É só porque não tem informação.
E quando Acontece conhece... isso toda hora. Quando uma pessoa quer, eu digo, olha, trazer a pessoa para cá meio constrangido, você só vai piorar a sua situação, porque ele vai criar mais reações. E é violento, você não pode usar uma ferramenta terapêutica para violar alguém, né? Mas você esclarecer o porquê e convidar para ele assistir, normalmente a pessoa se interessa muito, é o que acontece, porque entende. A constelação, ela é uma coisa inteligível, você pode compreender, não é uma mágica. E você entendeu? ter participado uma vez, né, da constelação de outra pessoa, também mostra para você que aquilo que vai acontecer na sua constelação é tudo real, as pessoas estão sentindo aquilo, estão fazendo aquilo. Porque, por exemplo, eu participei antes da constelação de outra pessoa. Eu senti a dor daquela pessoa, eu chorei, você tem vontade de chorar. E eu falei, gente, de onde está vindo isso? Não é meu. Então, assim, quando eu constelei, eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não era uma atuação, assim, Eu né? criei uma condição também, não é uma coisa da constelação, mas de tanto praticar e ver que quando a pessoa cai lá de paraquedas, o benefício é diminuído, eu coloco uma condição de a pessoa assistir pelo menos uma constelação antes, e eu sugiro que ela assista umas 3. Para ela poder se familiarizar com a técnica, perceber o que é um campo, para que quando ela estiver na dela, ela não fique ativada nesse olhar de conferência, se é verdade, se não é verdade, entendeu? Ela se entregue e possa ter mais insights ao processo. Legal. Porque então não funcionaria por conta disso, que a gente estaria primeiro invadindo o campo da pessoa No e ela não sentido de estaria forçar aberta alguém. Isso. Não, de e forma ela não estaria aberta é violência. a isso. É. E também, por exemplo, não é que não se pode constelar uma pessoa que nunca assistiu, é que eu tento fazer para otimizar ao máximo. Claro que se constela, no mundo todo se constela muitas pessoas que nunca nem viram falar, Sim. mas que querem, porque são mais abertas. É que se você fizer o processo que você fez, de assistir antes, você vai para lá sem estado de dúvida, de questionamento no sentido da ferramenta. Então, você Sim. vai aberto para ter insight. Então, você aproveita Já muito muda mais. muito. E no caso, a pessoa que quer trabalhar com constelação, ela precisa ter, além da técnica, ela precisa ter, na sua opinião, alguma sensibilidade também, porque isso influencia bastante? O que eu observo é assim, as pessoas que se interessam por esse tipo de ferramenta já são pessoas que usam mais recursos do que só o cognitivo, o racional. São pessoas com o coração mais aberto, com mais sensibilidade humana mesmo, mais empatia, porque senão você não vai para essa técnica, você vai procurar, se você é uma pessoa muito racional, muito fechada, você vai buscar outros recursos. Então, eu sinto que essa ferramenta já atrai pessoas que são mais abertas. Mas não Entendeu? necessariamente tem uma sensibilidade. Não, não é necessário, porque parece uma coisa, eu sei, à primeira vista, meio mágica, mas não é. Quem está constelando tem leis ali que você está observando, tem princípios, entendeu? Você tem um caminho, não é um caminho rígido a seguir, mas, por exemplo, acho que isso é bom falar, por exemplo, o que é que se procura numa constelação? Isso é ajuda para quem nunca assistiu. Você vai procurar o que a gente chama de ferida sistêmica. Que é, o que significa isso? É o lugar onde o fluxo do amor foi interrompido. Então, eu faço sempre uma comparação para explicar às pessoas, que eu acho que ela é muito simples e prática. Por exemplo, você tem no seu corpo sangue fluindo. Se você botar um torniquete aqui no seu antebraço e demorar, o fluxo do sangue vai parar e vai ter consequências. Não tem como você interromper o sangue e não ter consequências. Se isso for permanente, você pode ter até uma gangrena, por falta de circulação do sangue na parte onde ela está interceptada. Uma ferida sistêmica é algum acontecimento que foi um torniquete naquele sistema. Parou o fluxo do amor, que é o que liga todas as pessoas no sistema. E então, aquilo tem consequências. Entendeu? O Bert Helling, ele sistematizou 23 acontecimentos que mudam o destino de uma família. Que o mais grave de todos é considerado a perda da mãe na hora do nascimento, porque é uma interrupção muito grande do fluxo, mas tem muitos outros de menor gravidade, entre aspas, porque dependendo do sistema, o que é simples fica complexo, mas olhando só assim, o nível de interrupção no fluxo do amor. Então, por exemplo, uma falência numa família. Parece uma coisa bem menor do que perder a mãe. Mas as consequências, às vezes, de uma falência é separação da família, por falta de condição de sustentação, empobrecimento da vida cultural, da harmonia no lar. Então, isso gera consequências.
Então, quando a gente vai constelar um tema, o que você está procurando é encontrar onde o fluxo do amor foi interrompido e qual foi a ferida sistêmica que se criou ali, qual foi o acontecimento que gerou ali. E só clarear isso já muda imediatamente. A gente vai vendo gente que estava no chão em sofrimento levanta, pessoas se olham que não se olhavam, porque o fluxo do amor, né, entre as pessoas voltou a fluir. E quando, além de clarear, se pode fazer realinhamentos, aí há uma restauração do fluxo. E é isso que vai promovendo uma nova experiência daquele sistema e do seu lugar dentro dele. E naquela mesma sessão já tem uma solução, né? Muitos já se realinhamentos. fecha. Muitos. Você também tem um limite do que você pode fazer. Você tenta fazer o realinhamento. Às vezes não está disponível para realinhar, porque às vezes tem situações que ainda estão gerando crescimento para aquele sistema. E tem sinais para isso. Então, quem está constelando sabe dessas informações, entendeu? E constela com esse olhar. E tem um tempo médio de duração de uma sessão ou não? Tem variados tempos, dependendo do nível de profundidade que se vai, né? Vai o quê? De 1 hora, Por 3 exemplo, horas? eu já assisti uma constelação, vou te falar, eu já assisti a constelação mais longa que eu assisti, foi o próprio Bert Hellinger constelando. Uau! Na Argentina. Eu fiz bastante vivências junto com ele, cursos, né? Essa foi, para mim, foi a inédita e que me autoriza bastante a ter um tempo um pouco mais longo do que a média. Geralmente a constelação é um pouco mais longa, porque eu vejo que você pode, com mais vagar, trabalhar sutilezas que ajudam a fazer o sistema voltar a fluir a energia do amor. Mas a mais longa que eu assisti foi ele coordenando, foi na Argentina, num congresso, num encontro. Demorou 4 horas e meia. Uau! E Nossa. ele é uma constelação de uma pessoa que trazia como queixa, ela tinha vitiligo, e ele fez uma ampliação transcultural na constelação maravilhosa, que também me autoriza muito a fazer. Aumentar o escopo da observação, né? Ele foi recuando com essa pessoa no sistema dele muito longínquamente, por isso demorou tanto para integrar. E ele usou... Longínquamente, a senhora diz voltar em gerações? Muitas gerações. Muitas, porque normalmente se volta, né? Mas ali, por exemplo, tinham 400 pessoas no auditório, envolveu todas as pessoas. Que isso? Foi uma constelação surpreendente. E como efeito curativo para aquela pessoa, maravilhoso. Porque era um sistema muito intrincado, com muitos sistemas agregados. Então, ele foi abrindo para a observação. E depois foi resolvendo na raiz. Hellinger, né, gente, fazendo. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa... Uau. Uma obra de arte, aquele processo. É possível fazer uma constelação familiar à distância? Não, impossível. Já ouviu falar em técnicas assim? Não, técnicas que trabalham à distância existem milhares, muitas. A da constelação, não. As pessoas fazem, não é à distância, é por Skype, mas não é à distância. Ah, por Skype você... Mas não é à distância, porque você tem uma ponte que lhe liga visualmente, né? Ah, então daria. Sim, mas sem nenhuma conexão, não. Mas muitas pessoas fazem, tem muitos exemplos disso, né, na própria internet. Mas não chamo isso a distância, quer dizer, porque não tem a fisicalidade, mas tem a comunicação. A energia chega lá, as ondas chegam lá. E tem alguma ligação com o espiritismo ou nenhuma? Não tem. Eles trabalham como se fosse assim, ferramentas diferentes, né? Porque, por exemplo, o que é que a constelação busca? Buscar a memória nas gerações, né? Que fica agregada, né, na visão do Steiner, no corpo etérico, que é esse segundo corpo material, né, que a gente tem, é o duplo do material. No espiritismo, o que eles buscam é buscar a sua... você não é uma sua geração, é a sua reencarnação, que seria a sua experiência anterior de vida. Não é seu pai, seu avô, seu bisavô, entendeu? É uma outra pista de trabalho. Eu nem acho que essa técnica não pode ser usada para essa investigação, mas não se usa ela, se usa mais para investigar a memória das gerações, entendeu? Mas eu penso que é só pelo fato de isso ter começado na Alemanha com um alemão no século XX. É uma questão de tempo, você pode ampliar o escopo do uso dessa ferramenta sistêmica, entendeu?
E precisa ter sempre um motivo a ser constelado, ou a pessoa pode chegar aberta e ver o que vai aparecer para ela? Pode, é possível constelar, mas ela é menos efetiva, na minha experiência, porque você vai meio randomicamente pesquisando o que está para fluir, mas sim, é possível. Mas o mais comum, né, é que as pessoas cheguem com um tema e com um tema que está gerando sufoco. Eu penso que isso é mais uma questão cultural, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma família me procurou algum tempo atrás, estava com um bebê na barriga. Pode constelar grávida? Pode. Bertelli falava que gravidez não é doença. Agora, eu cuido disso, porque eu vou ver como está essa mulher, como está a gravidez, e aí se ela está bem, se ela está feliz, se ela está numa gravidez de risco. É que nem você levar para a constelação uma pessoa que está em algum limiar físico ou psíquico. Então, você tem que considerar isso. Mas não porque é a gravidez, mas a gravidez em si, nenhum problema. Mas se ela tiver agregada à gravidez alguma situação de risco, ela vai ter muitas emoções e talvez aquilo não seja benéfico para a pessoa, entendeu? Uhum. Mas não é pela gravidez em si. Então, uma família me procurou que queria constelar a chegada à família recebendo uma outra criança. Já estava na barriga da mãe, e todas as coisas que se ativaram ali por essa criança estar chegando, entendeu? Então, o tema é um tema meio difuso, né? Porque assim, não tinha um problema, mas eles queriam fazer a prospecção de tudo que estava sendo ativado e vivido para criar a melhor condição de recepção, por exemplo. Então, o tema é um tema, não é um problema, entendeu? Mas é a criação de um campo favorável, o mais positivo possível. Então, ali foi aparecendo questões de outras gerações quanto ao recebimento de crianças. E o que é que eles disseram no final da constelação? Puxa, a gente não sabia, mas sabia que tinha algo para ajustar. Principalmente porque estava chegando uma menina numa família que tradicionalmente desejava mais meninos. Então, a gente trabalhou ajustando esse olhar, compreendendo o motivo desse pensamento, que vinha da guerra. A família tinha passado por situações em que um menino era mais útil. Uhum. E aí, liberando essa experiência, que era temporal, ligada àquele momento, para poder se receber uma criança de uma forma boa, positiva. Ou seja, dá para constelar inúmeras coisas. Qualquer coisa. Semana passada, por exemplo, uma família me pediu no domingo para constelar que eles têm uma mãe num processo avançado de doença e sentem que gostariam de cuidar de todas as pendências que tem na família em relação a essa possível futura passagem da mãe, para que aquilo seja vivido da melhor forma. Então, o que é que apareceu no campo? As dificuldades de lidar com essa situação. Uau, muito obrigada pelas De nada, informações. um prazer. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente. Tem um quadro aqui nosso que é uma dica da semana. Eu queria saber o que a senhora indica aí de filme, ou série, ou música, ou livro. Sobre qualquer coisa. Tema. Qualquer tema. Tem uma série interessante acontecendo aí. Para mim foi surpreendente ser tão profunda. É a série de Maria Madalena. Olha, e tá onde? Ela está na Netflix. É bem interessante. Tem muita pesquisa ali, mostrando a experiência dessa mulher. Incrível. É muito interessante. Acho muito contemporânea, com um olhar muito profundo para onde viveu uma mulher que estava avançada no seu tempo, porque ela viveu uma experiência de viver num mundo onde as mulheres nem saíam da cozinha, mas foi criada por um pai que ensinou ela a ler, falar línguas, matemática. Então, ela tinha uma concepção muito avançada do que seria a experiência do feminino naquela época, porque ela transitava entre o mundo masculino e feminino. E é uma experiência muito interessante ver como é que ela teve que lidar com todo o constrangimento de ser uma mulher do futuro no passado. Muito interessante. Acho uma boa dica. Muito obrigada, Maria Lúcia. Prazer. Muito obrigada também de estar aqui com vocês. Até a próxima. Depois de ouvir aqui uma aula da Maria Lúcia sobre como funciona a constelação familiar, vamos falar sobre Theta Healing. A ideia é ajudar, te dar opções para procurar o que é melhor para você nesse momento.
Mais pra frente, quero gravar inclusive outro episódio com outras técnicas diferentes. Se você quiser sugerir temas, mande direct no Instagram ou mensagem no Facebook. Quem vai falar aqui agora então é a Raquel Ribeiro, doutora em psicologia pela USP, terapeuta e instrutora oficial de Theta Healing. Ela vai explicar sobre essa técnica que diz ser de cura energética e espiritual e que permite identificar e transformar crenças e padrões do subconsciente, atuando diretamente na parte do cérebro que guarda memórias e sensações. A técnica é difundida em mais de 40 países e utilizada por mais de 500 mil pessoas. Oi, Raquel, bem-vinda. Se apresente aqui então, por favor. Oi, Thaís. Obrigada pelo convite. Então, eu trabalho há muito tempo como psicóloga, estou formada desde 2003 e segui uma carreira acadêmica bem racional e totalmente desconectada de questões da intuição e questões holísticas, né? E como você caiu no Theta Healing? Como eu caí nisso, né? Em determinado momento da minha vida, eu tive uma situação muito difícil e comecei a me abrir para retiros e espirituais. E aí eu comecei a me abrir para um processo mais intuitivo. Então, comecei a sentir energia nesses retiros mesmo. E depois que eu conheci o Eliel, depois de alguns meses que isso aconteceu, eu conheci o meu marido, que é o Eliel, e a gente ficou sabendo de uma palestra do Theta Healing. A gente estava namorando fazia 5 meses. E aí a gente foi nessa palestra e no dia seguinte a gente já estava fazendo o curso. E essa história é muito interessante, porque foi quando a gente vivenciou, de fato, curas que aconteceram já no curso de Theta Healing. Então, a gente... no sábado do curso, eu estava com uma dor na coluna muito forte, na lombar, e eu queria descobrir por que eu estava com essa dor na lombar. E eu tinha feito uma mudança de consultório nessa semana, né? Mas eu não tinha carregado peso. E aí eu falei, não, eu quero saber por que eu tô com essa dor. E o Eliel fez a técnica comigo e a gente descobriu a minha crença, a raiz, que mudar dói. E com o Theta Healing, a gente, além de encontrar a raiz da crença, de qualquer situação que a gente está vivendo, a gente consegue cancelar e trazer uma nova perspectiva. Então, ele colocou e trouxe para mim a perspectiva de que mudanças podem ser prazerosas, gostosas, tranquilas. E foi incrível, porque depois de 2 minutos, não tinha mais dor. Você descobre a causa e já trabalha em cima dela na mesma sessão. E tem a parte romântica dessa história também. Que a gente namorava fazia 5 meses, mas... e o Eliel queria casar comigo desde o primeiro mês, ele já me pedia em casamento. E eu dava uma enrolada, falava, a gente já tá casando. E com isso da mudança que curou e conseguiu casamento aceitar é mudança, casamento, né? Então, no dia seguinte, no curso... No domingo, eu que pedi ele em casamento. E a gente se casou. Em uma semana, a gente já estava morando junto. E depois de 2 meses, de fato, foi super rápido. E foi muito forte. Então, o Theta Healing marcou a nossa vida enquanto casal. Porque a gente viu já no curso essas mudanças acontecendo na gente. Tanto uma questão física, quanto uma questão de relacionamento, né? Olha, façam um Theta Healing e encontrem o amor da sua vida, né? Tipo isso mesmo. Agora, quando você fala da parte espiritual, tem alguma coisa a ver com religião ou não? Não. Theta Healing não tem a ver com religião. A religião traz muitas regras, muitos dogmas, né? E o Theta Healing é totalmente livre disso. O Theta Healing é uma técnica que traz a simplicidade. A gente se conecta muito com essa técnica, tanto eu quanto o Eliel gostamos muito por conta da simplicidade, é livre. Então você consegue fazer em qualquer lugar. Você não precisa estar num lugar específico, você consegue fazer em qualquer momento da sua vida, com qualquer pessoa. É muito livre. Vamos começar explicando, então, como que ela é feita? Porque depois, conforme vão surgindo as perguntas, pelo menos para a pessoa conseguir imaginar como que é essa sessão e para poder ter uma ideia melhor. Então, como que é? Como que funciona o Theta Healing? E até se puder descrever essa sessão também? Tá. Então, vou começar explicando o nome, né? Theta Healing, que é tão... As pessoas às vezes acham que é um nome chinês, né? Mas a gente pode desmembrar o Theta Healing em 2 partes. Então, Healing é cura, em inglês, e Theta é a onda cerebral que o terapeuta acessa quando ele está fazendo essa sessão, que é uma onda cerebral muito lenta, de 4 a 7 Hz. Então,
num momento de uma sessão, então a pessoa chega, traz a questão dela, então é sempre uma questão que começa, e aí localizada essa questão, então eu me aproximo do cliente, sento mais perto, e a gente fecha os olhos, e a gente se conecta também. Então, quando a gente está presencial, eu dou as mãos, e quando é online, porque dá para ser online também, aí é só de olhos fechados. Por que os olhos fechados? E dá essa conexão igual, tanto online quanto... Porque tudo é energia. Então, quando o terapeuta está à distância, ele consegue visualizar se dando as mãos para a pessoa. Então, a conexão acontece. Tá. E é tão eficiente quanto, né? Então, primeiro a gente localiza qual é a questão que a pessoa quer trabalhar, se é uma dor física, se é uma questão de relacionamento, se é uma questão de trabalho, de dificuldade de arrumar emprego ou de vender uma casa, coisas assim. Então, a gente localiza a questão específica. E então, a gente vai para o mundo de teta, né? Vamos para teta. Então, aí o terapeuta faz uma meditação que conecta a gente com essa inteligência universal, com o cosmos. Algumas pessoas chamam de Deus, outras de Criador, enfim, de luz. São várias maneiras de nomear. E a pessoa também precisa estar nesse estado de meditação ou não? Quando a pessoa se fecha os olhos, ela já se aquieta, e quando ela se conecta com uma pessoa que está em teta, no caso o terapeuta, ela começa a vibrar também nessa frequência. Então, ela consegue automaticamente entrar nesse estado de teta. É como se a gente tivesse um monte de arroz em cima de uma mesa e balançasse a mesa. Uhum. A mesa é o terapeuta e o arrozinho é o cliente. Eles vão vibrar na mesma frequência. Então, a pessoa acaba acessando também essa onda. E aí, a partir daí, a gente sempre começa com a limpeza dos chakras, a abertura dos chakras, e a gente vai identificando o sentimento que se associa àquela situação. Então, por exemplo, se é uma fibromialgia, qual é o sentimento relacionado a essa fibromialgia? Onde está no corpo? Qual a intensidade? E, normalmente, a intensidade é muito alta no começo de uma sessão do incômodo. Então, nível 10, hoje mesmo eu atendi uma moça que ela falou de 0 a 10 é 11. A dor? A dor. Era uma fibromialgia. Então, o objetivo ao longo da sessão com as técnicas é zerar. E você já conseguiu zerar doenças, dores assim? Muitas vezes. Muitas vezes. E o que dá para ser tratado no teta, então? Medo, insegurança, doenças, até compulsão também de alimentação ou não? Você consegue tratar absolutamente tudo, porque tudo tem uma causa que é emocional, uma causa que vem também da história da pessoa, de crenças, da família, então absolutamente tudo. Então, se a gente pensar em relacionamentos, uma pessoa que fala, eu tenho dedo podre, eu sempre sou traída, eu só me ferro nas relações. Isso tem uma raiz, a gente precisa encontrar a crença raiz. E a raiz pode ser a história daquela pessoa, como pode estar ligada aos pais, aos avós? Sim, sim. Muitas vezes, a gente tem que ver de onde vem, né? Então, se foi de histórias familiares, ou se vem de alguma situação que ela viveu na infância, normalmente, até mais ou menos os 7 anos, são momentos que a gente... de situações banais que acontecem, podem ser muito impactantes. Então, sei lá, tem um caso de uma moça que estava falando atabuado, ela tinha 9 anos. Uhum. E ela estava falando errado, ela estava aprendendo. E o pai fez uma cara... Nossa, uma coisa simples assim. E ela se sentia super rejeitada por ele. Uau. Então, e era uma memória muito forte. Então, Nossa, que medo. A gente já tem tanta responsabilidade como pais, né? Agora até minha expressão eu vou ter que ficar... Ai, meu Deus. Mas é só... eu acho que não é para ter esse peso, né? Porque a questão é muito de como a gente sente, de como a gente vibra, né? De qual é o sentimento mesmo. Então, a gente consegue sempre compensar. A nossa vida é compensação. Então, se o sentimento de amorosidade, de aceitação, ele é maior, compensa.
Então não se preocupe. Então, voltando, dá para ser curado qualquer coisa, então, física, emocional, a pessoa que tiver... Tem alguma coisa que não dá? Ou não? Tudo realmente tem uma causa e a gente consegue Tudo. procurar e curar. E aí, no caso, tem um número de sessões, depende do problema, assim, que a pessoa está buscando resolver. Normalmente é em uma sessão que você consegue resolver aquilo. Depende muito, muito da pessoa, do que ela quer trabalhar. Então, às vezes, uma pessoa vem para uma sessão com uma questão e ela vê que tem outras questões que serão interessantes. Bom, então eu vou contar um caso para você, que foi um caso muito emocionante para mim. E ele é autorizado, né? Todos os casos que eu vou comentar aqui são casos autorizados pelas pessoas. E é o caso de uma moça que tinha uma depressão muito grave. Fazia 15 anos que ela tinha essa depressão, uma depressão suicida, com vários históricos de internação em instituições psiquiátricas. E ela chegou para trabalhar essa questão. Era o mais urgente para ela. Então, a gente encontrou a crença raiz dessa depressão tão grave dela. E a crença raiz era que ela tinha 9 irmãos e ela entendia que ela precisava carregar o peso de todos os irmãos. De cuidar deles? Não. A crença veio dessa maneira: eu preciso carregar o peso dos meus irmãos. Tá. Então, imagina, são 9 irmãos. Se ela precisava carregar o peso de 9 pessoas... Muito peso. Era muito peso. Então, eu troquei pela crença, cancelei essa crença e troquei pela crença de que nenhum deles precisava carregar peso nenhum. E foi muito impressionante, porque ela chegou nessa sessão toda vestida de preto, com uma energia super baixa. E na sessão seguinte, ela já chegou vestida de rosa-choque, sabe? Sucesso. Sucesso total. Foi muito linda. E aí, na sessão seguinte, eu falei, ok, então, o que você quer trabalhar agora? Ela, agora eu quero trabalhar a minha fibromialgia. Eu tenho há 7 anos uma fibromialgia. Então, aí nessa sessão, a gente trabalhou a fibromialgia. E foi muito interessante porque era a mesma crença raiz. A crença raiz era muito semelhante, era eu preciso carregar a dor de todos os meus irmãos. E como que chega a isso? Até no caso, foi algo que falaram para ela ou às vezes é dela que ela carrega mesmo de... Isso, na verdade, como chega, a gente não precisa saber como. Não. Já Não. dá para trabalhar em cima. Você consegue, sem só saber. chegando na crença raiz, são perguntas que a gente vai fazendo, são várias perguntas, porque a pessoa não tem consciência disso. Uhum. Então, a gente vai fazendo perguntas que vão aprofundando, que é uma técnica do Theta Healing que se chama digging. Então, são perguntas que a gente vai fazendo. Então, qual foi a primeira vez? Quem mais é assim? Qual foi a outra vez que você se sentiu dessa maneira? Como foi? Você já atende há quanto tempo, Theta Healing? Há 2 anos e meio. E nesse tempo você já pegou casos assim de maternidade, paternidade? Ah, muitos. Dá para contar algum que seja autorizado também, não? Sim, sim. Eu tenho casos de crianças bem pequenininhas e também tem Você casos... já atendeu criança pequena? Não. Bebês, as mães com os bebês. Eu atendo as mães e faço procedimentos com os bebês com autorização das mães. Uhum. Essa semana eu atendi uma mãe que estava com uma bebezinha de 17 dias, lá em São Luís do Maranhão. Então foi uma sessão online. E a bebezinha nasceu com um problema cardíaco. E a mãe estava desesperada, né? A bebezinha no hospital. E eu fiz a sessão com a mãe. Ensinei algumas meditações para ela, algumas técnicas também para ela, para poder fazer com a nenezinha. E no dia seguinte ela mandou mensagem para mim falando que a nenê já estava melhor. Que as enfermeiras tinham falado que ela estava melhor. E ela foi falando e descrevendo como ela estava se sentindo, que ela estava sentindo que tudo ia dar certo. Para ela mudou, dentro da mãe mudou. Uhum. E você já atendeu criança ou não? Diretamente com a criança? Ou normalmente você trabalha com a mãe? Eu trabalho, depende da idade da criança. Então, até mais ou menos 5, 6 anos, eu trabalho com a mãe. Uhum. E, a partir disso, eu trabalho com a criança. Teve uma criança um pré-adolescente, né, de 12 anos, que ela não conseguia ficar sozinha em casa, ela tinha pânico.
Só que a mãe dela, eu atendi a mãe dela, e a mãe dela que tinha transtorno de ansiedade. E não conseguia ficar sozinha. Então, a hora que a menina veio e me falou, eu não consigo ficar sozinha, eu falei pra menina, isso não é seu, isso é da sua mãe. A gente vai resolver isso com a tua mãe, mas agora com você... E como você sabe que é da mãe e não dela? Porque na era o hora? mesmo sintoma. Tá. Aí você já conhecia, no caso? Eu já a conhecia, eu história da mãe. atendi a mãe. Tá. E aí a filha ficou tão impressionada, porque a mãe melhorou tanto, foi um caso muito interessante. Foi um caso que nesse caso eu acompanhei por 1 ano, porque ela tinha várias questões. Tá. E aí a filha ficou tão impressionada com a melhora da mãe que falou, não, eu quero conhecer. E A aí menina? A menina. Hoje ela já fez aula de Teta Healing, ela atende, né? Aos 13 anos de idade. 13 anos. Mas teve esse caso, teve um outro caso de uma menina de 11 anos que estava com um problema de pele muito grave, com tipo uma alergia que não conseguia resolver com absolutamente nada, estava tomando corticoide, não resolvia, e ela curou. Em uma sessão, eu fiz uma sessão só com ela. Uau. É. E se a pessoa não tem um motivo, assim, que ela saiba para poder fazer o Theta Healing, mas quer fazer e tentar descobrir no momento da sessão o motivo, vocês fazem também? Sim, sim. Como que trabalha em cima de algo que ainda não sabe o que é também? Então, todo mundo sempre tem alguma questão, porque a gente está nesse mundo para aprender alguma coisa. Então, não tem como não ter questões. A gente pode ir por alguns caminhos. Um dos caminhos que eu, como psicóloga, trago, é uma leitura minha, é fazer um teste. A gente consegue fazer um teste da cinesiologia, então a gente, com o teste, consegue saber o sim e o não. Então, a gente consegue testar as crenças. Então, eu testo sempre amor. Eu me sinto plenamente amada pela minha mãe, pelo meu pai, e aceita pelo meu pai e pela minha mãe. E me amo e me aceito plenamente. Eu sempre costumo testar esses 6. 90% deve ser ligado a isso. A maior parte. E boa parte das pessoas dá não, pelo menos algum deles. Então, esse é um caminho. Outro caminho é o que a gente chama dos 3 R's do Theta Healing. Então, é checar situações de rejeição, de ressentimento e de arrependimento, né? Raivas, traumas. Então, tudo isso influencia. E quem é que nunca teve nenhuma dessas situações? Né? Então, trabalhar isso é fundamental. E quando a pessoa trabalha isso e normalmente esse problema não volta, ou tiveram casos de pessoas que acabou resolvendo naquele momento e depois de um tempo voltou falando para você que voltou? Já teve caso assim ou não? Olha, uma situação, quando é uma situação mais sedimentada, digamos, e quanto mais velhos nós somos, mais situações sedimentadas a gente tem. Com crianças é tudo muito rápido. As curas são muito rápidas com as crianças. Mas com os adultos, a gente tem uma situação, é como se fosse um cristal. Então, você pode olhar por vários ângulos. A gente pode, em uma sessão, olhar, às vezes, em um ângulo disso. E pode ser que seja o suficiente, porque pode irradiar para todo o resto desse cristal. Mas pode ser que não. Então, você pode, sim, trazer muito alívio para aquela situação, mas pode ser que precise olhar para outro ângulo desse cristal e jogar a luz nesse ângulo também, trabalhar esse outro aspecto. Então, às vezes, não é que volta, é que não foi visto tudo que precisava ter visto, entendeu? E se a gente for começando a entrar nisso também, a gente vai vendo que tem tanta coisa, né, para ser trabalhada. Às vezes a gente chega lá, não tem nada, quero ver o que vai aparecer. No final você sai da sessão, acho que querendo resolver 1000 coisas que apareceram na sua cabeça, né? Exato. Porque acho que conforme a gente vai se abrindo, né,
e entendendo e vai entrando mesmo na nossa história, a gente vai vendo que tem muitas coisas que ficaram para trás, que ficaram pendentes para serem resolvidas. Exatamente. É que tem pessoas que são super já terapeutizadas, que já fizeram todas as terapias possíveis, né? Então, essas pessoas estão muito prontas. Claro que elas já trabalharam muitas coisas, né? Mas é muito frequente. Então, pessoas que trabalham com terapia de fala, terapias comuns, né? Da psicologia mesmo, psicanálise. E essas terapias trazem muita clareza nos processos das pessoas, mas essas terapias não conseguem alterar muitas coisas. Então, às vezes, a pessoa chega muito pronta, ela chega com total consciência do problema, mas ela fala, eu estou há, 2, 3 anos numa terapia, eu tenho clareza do que aconteceu, sei, mas eu não consigo mudar. E aí, com o Theta Healing, a gente consegue virar essa chave. Ele é trabalhado junto com uma terapia tradicional ou pode ser somente ele? Se for com uma terapia tradicional, também ajuda, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, e talvez até da rapidez, né? Porque, pelo que você está falando, o Theta Healing talvez traga uma solução de uma forma mais rápida, mas que talvez seja tão profunda quanto uma terapia tradicional ou não? Eu acho que são enfoques diferentes, né? A terapia tradicional ela vai trazer um olhar mais para o dia a dia e trazer um olhar mais mental mesmo. Então, entra em processos mentais, de uma compreensão racional das situações. É isso que a terapia traz. O Theta Healing vai trazer para além disso, dessas compreensões racionais mentais. Ela traz para o corpo físico, para a questão energética, então você consegue alterar energia de sentimentos, porque todos os sentimentos, ressentimento, raiva, ódio, se sentir traída, abusada, tudo isso gera um campo energético. E o Theta Healing consegue limpar essa energia e instalar outras sensações de emoções mais elevadas que vão alterar energeticamente. Isso já está mais que provado, né? Essa questão da energia, o quanto vibra diferente cada sentimento, né? Então, o Theta Healing consegue colaborar com isso. A sessão dura em torno de quanto tempo? Cada terapeuta tem a duração que se sente mais confortável. No meu caso, eu e o Eliel, a gente atende em 50 minutos. E no final da sessão as pessoas também lembram de tudo que aconteceu? Lembram. Elas estão acordadas o tempo inteiro? Elas ficam acordadas o tempo inteiro, ficam conscientes o tempo inteiro. E a gente pede permissão para todo o procedimento que é feito. Então, digamos que vai fazer uma remoção de uma crença. Então, você me permite cancelar essa sua crença de que, digamos, de que você não consegue ficar sozinha no seu quarto e instalar a sensação de conforto nessa situação, de segurança. Aí você vai perguntando e a pessoa vai autorizando. Vai autorizando. Então, ela tem que estar muito presente, né? Então, o Theta Healing sai de um processo muito racional e vai para o corpo. E as pessoas, elas se conectam e elas sentem no corpo na hora, na sessão. Elas vão sentindo a diferença. E a pessoa pode aprender a aplicar Theta para poder aplicar nela mesma, ou nos filhos, ou quem pode aplicar o Theta Healing? Precisa fazer um curso? Como que funciona? Tá. O Theta Healing, qualquer pessoa pode aprender. Então, crianças a partir de 8 anos já começam a fazer os cursos, mas filhos de Theta Healers, desde pequenininhos já fazem o Theta Healing. Tem um caso da filha de 5 anos de uma aluna minha que estava fazendo Theta Healing com a babá. Então, você me permite cancelar essa? Ai, gente, quantos anos? 5 anos, Meu a menina Deus. aprendeu com a mãe. Então, assim, todo mundo pode aprender, porque é uma técnica muito simples. E pode fazer em você mesma também, Você pode fazer em inclusive. você mesma. Você aplica em você? Sim, aplico o tempo inteiro. E dá o mesmo efeito que outra pessoa aplicando, não? Sim, sim. O Theta Healing, para a gente, é muito legal no dia a dia, especialmente para quem é pai, mãe. É muito importante aprender a lidar com a energia, poder
cancelar crenças das crianças assim que elas são instaladas. Você pode aprender a abençoar mesmo a criança, o dia da criança. Com o Theta, isso potencializa muito. E eu tenho uma filhadinha de 9 meses. E ela, quando ela era pequenininha, eu lembro que ela estava passando muito mal, estava vomitando muito. Acho que ela tinha uns 5, 6 meses. E a mãe dela, a minha amiga, me ligou pra gente pra falar: ai, que ela tá passando mal, que faz alguma coisa, né? A gente virou meio que pronto-socorro. Aí a gente estava saindo de uma palestra e eu estava dirigindo. Foi nessa situação, né? Só para também exemplificar que dá para fazer em qualquer situação. Uhum. E aí eu perguntei, mas quando começou essa situação? Quando ela começou a passar mal? A empregada também estava passando mal e estava com os mesmos sintomas. Eu falei, bom, aí ela pegou a energia da empregada. E eu que estava dirigindo, pedi pro Eliel, faz a desconexão energética entre a Bibi, que é a nossa afilhada, entre a Bibi e a empregada. Ele fez, cancelamos também o medo da minha amiga, porque minha amiga estava muito desesperada, a gente cancelou isso, fez alguns procedimentos para minha amiga, para ela poder ficar bem, tranquila, porque ela estava falando, olha, ela não para de vomitar, e a médica falou que a gente vai ter que ir no pronto-socorro, eu estou desesperada, ela está com febre, tá super ruim. E aí, no dia seguinte, ela ligou para mim e falou, olha, ela dormiu, logo depois dormiu, tá super bem, tá ótima. Não precisa ir. Até pra virose. Até pra virose. Essa minha amiga, inclusive, várias vezes ela começou a acessar. Aí eu falei, olha, acho que tá na hora de você fazer o curso. E ela fez o curso. Ela fez? Fez o curso com a Bibizinha, né? A bebê tava com 10 meses. Não, tava com... Ela agora tá com 1 ano. Ela estava com 9 meses quando ela fez o curso. E aí é muito engraçado, porque a bebê, ela, né, é bebezinha, né? E ela adora o livro do Theta Healing. Então minha amiga falou, olha, agora todos os brinquedos que eu dou para a Bibi, ela joga fora. No carro, ela odeia andar de carro. Então, ela joga e quer brincar. Então, tem várias fotos dela com a apostila do Theta Healing, com o livro do Theta Healing, que é a única coisa que acalma ela no carro. Primeira palavra, Theta Healing. E quando a pessoa está grávida, ela pode também fazer? Ou a energia talvez não seja boa para a gravidez? Então, como absolutamente todas as técnicas acho que fazem isso, né? Até o 3º mês, não. Né? A partir do 3º mês, sim. Mas justamente quando a gente nem sabe que está grávida ainda, às vezes, né? A gente vai fazer. Sim. E é muito legal, a gente já teve vários relatos de mulheres que tiveram, inclusive, diagnósticos de doenças, que o bebê estava com doenças, e foi feito o Theta Healing, e a hora que nasceu sem problema nenhum, sem doença nenhuma. Tem um procedimento que é muito lindo do Theta Healing, que é o encaminhar amor incondicional ao bebê no ventre. É uma das técnicas mais lindas e é muito curativa. Então, a gente faz para adultos, se imaginando na barriga da mãe e recebendo essa energia, esse amor incondicional, dentro da barriga da mãe. Mas também é possível para a mulher que é grávida poder transferir essa energia também, né, para o bebê. Então, é lindo, é muito curativo mesmo. E se a pessoa não está tão entregue, uma pessoa não está acreditando na técnica, mas vai lá, eu quero indicar para uma pessoa, falar, vai lá que vai te fazer bem. Mas eu não acredito. Não, mas vai lá que vai te fazer bem. Vai lá que vai resolver. Se a pessoa for lá, mesmo sem acreditando, ela também funciona? Ou é uma técnica que precisa dessa entrega, dessa crença da pessoa? Então, eu já atendi algumas pessoas nessa situação. Ela precisa Foram carregadas para lá. Foram. Hoje, inclusive, o caso que eu atendi foi exatamente isso. Uma irmã levou a outra, né, para ser atendida. A irmã trabalha com que pagou a sessão e que fez todo o agendamento, né? Ela é radiestesista, então ela super acredita, né? E aí levou a outra irmã que não conhece, não tem esses conhecimentos, né? Então, ela chegou com a fibromialgia, falando da fibromialgia há 8 anos, ela tinha essa fibromialgia.
E ela falou isso, olha, eu vim aqui, nem sei o que é essa técnica, não sei de nada, minha irmã que me trouxe aqui, tô aqui, né? E aí eu comecei a fazer as minhas perguntas, né? Quando é que começou? Ela, nossa, nem sei quando começou. Eu falei, nossa, você tá indo em vários especialistas, vários médicos, e ninguém nunca te perguntou quando começou? E ela, não. E aí, ela se deu conta de que ela começou a ter a fibromialgia quando o pai dela morreu e quando começou um monte de confusão na família. E pronto, descobriu a causa. Descobriu a causa sem precisar entrar em teta, inclusive. Agora, para mudar, aí a gente foi para teta. E ela saiu de lá e falou, nossa, a minha dor diminuiu 70%. Era dor no corpo inteiro. Então, tinha traição envolvida, traição em relação aos irmãos, culpa, raiva de si mesma. Tinham várias situações. E aí, foi trabalhando. E ela estava impressionada, né? Mas ela foi sem saber do que se tratava. Não foi ela que agendou, nem nada. Não foi ela que pagou, foi a irmã. Mas ela foi aberta. Então, ela não entendia, e como ela não sabia de nada, ela nem acreditava, nem desacreditava, mas ela foi. E à medida que a sessão ela foi caminhando, ela foi sentindo melhora. Porque eu uso muito um parâmetro. Eu sou uma pessoa bem... apesar de eu ser uma terapeuta holística, eu sou muito... Ainda tem a questão da pesquisadora, né? Então, racional. Então, eu gosto que a pessoa tenha um parâmetro de números, né? Então, eu sempre pergunto... Então, qual a intensidade dessa sua dor, dessa sua emoção? No começo e no fim da sessão. No começo e no fim. E ao longo da sessão eu vou perguntando também para a pessoa quanto foi diminuindo. Como é que tá? Agora volta para aquela sensação. Quanto tá agora? Então, ela foi percebendo que foi diminuindo a sensação dela de dor. Então, ela falou que estava 11, né? E aí depois foi para 7, logo depois que eu trabalhei uma questão dela com a mãe. Aí depois foi diminuindo. Então, a pessoa vai se entregando porque ela vai sentindo alívio e vai tomando consciência desse alívio, quando eu pergunto da intensidade, ao longo da sessão. Então, isso vai deixando a pessoa menos desarmada. Ela vai se liberando, porque ela fala, olha, está funcionando, né? E muito do que a gente descobre o motivo, já... parte daquele problema já parece que se resolve, né? Só da gente descobrir como começou, da onde que veio, Exatamente. Né? E uma das perguntas... que eu acho que é mais importante do Theta Healing é do que te serve? O que você aprendeu com essa situação? Isso para qualquer situação, né, que a gente está vivendo, que é uma situação muito difícil. Então, o que eu aprendi? Qual foi o ganho? Né? Então, muitas vezes o ganho, nesse caso, era... eu aprendi que as pessoas me amam. Eu percebi que as pessoas me amam. Por todo o apoio que eu tenho recebido. E com o Theta a gente pode mostrar, então, né? Nessa situação, mostrei para ela. Então, você me permite trazer para você que você pode se sentir amada, perceber o apoio das pessoas, sem precisar estar numa situação muito difícil? E aí vai aliviando. É impressionante. Simplesmente funciona. Eu não sei, a gente não sabe explicar, não tem uma explicação científica do Theta Healing. É uma explicação espiritual. A gente se conecta com o Criador e quem faz essas mudanças é o Criador. Não somos nós não temos esse poder. Então acontece, simplesmente acontece porque não somos nós. É essa força maior com a autorização da pessoa, porque a pessoa precisa saber o que ela quer. Por isso que a gente pede permissão o tempo inteiro. Você me permite realizar isso? Quando a pessoa fala sim, então é isso que eu quero. Ok. Legal. Então, assim será feito. Muito bom. Obrigada pela explicação aqui para a gente entender mais. Nossa, é um nome que tá por aí, né? Já tinha ouvido falar várias vezes também. Sim. Para mim é recente essa descoberta do Theta Healing. Então, foi muito legal conversar aqui, entender todos os detalhes, né? De como funciona. Obrigada pela sua explicação. A gente tem um quadro aqui que é a dica da semana. Eu queria ver o que você pode indicar para as pessoas que estão nos ouvindo. Pode ser um livro, um filme, uma série, uma música, qualquer coisa que você queira indicar. Atualmente eu estou muito conectada com o filme Rio, que
Cura, em inglês, né? H-E-A-L, Heal, que está no Netflix. E ele traz a história que para mim é mais impactante, a história do Joe Dispenza, que é um americano e que também se curou de um trauma nas vértebras dele, em 6 vértebras. Ele ia ficar paralítico, segundo os médicos. É um documentário? É um documentário sobre cura. E ele falou, vou embora do hospital, não vou fazer operação nenhuma. E ele começou a fazer vários processos mentais mesmo, de visualizações, várias meditações. E ele, em 6 semanas, ele se curou. Uau! Então, esse é um filme muito, muito interessante. Traz essa história especificamente do Joe Dispenza. E eu estou muito conectada com esse livro, especialmente com o Joe Dispenza, com o filme, porque ele escreveu um livro chamado Como se tornar sobre-humano. E eu estou transformando esse livro em um curso online, que são várias meditações, também trazem muitas... É outro podcast sobre isso, né? Porque trazem muitas histórias de curas, mesmo com a nossa capacidade de nos regenerarmos. Então, essa é a minha dica. Muito obrigada. Então, a pessoa que quiser conhecer o seu trabalho melhor, onde que acha? Nas redes sociais? Como vocês estão? Isso, a gente está no Instagram, arete, ARETE.vc. No Instagram, no YouTube. No YouTube a gente tem, inclusive, algumas sessões, vídeos de sessões. Então dá para vocês assistirem, conhecerem um pouquinho mais, saberem como é que são as sessões, né? E vários outros... Tem meditações também, e vários outros assuntos também. E tem um assunto que eu acho que interessa para o pessoal daqui, né? Para os seus ouvintes, que é sobre... Tem uma playlist sobre maternidade. Então, de filhos pequenos e filhos maiores também, então... Legal. É isso. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui também. Toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem um episódio novo sobre um tema diferente aqui para você. Eu sou a Thaís Maruoka e a gente se vê então semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.